Pois bem, turma, boa noite. E aí, quem for chegando, a gente vai incorporando aqui na nossa dinâmica. Foi disponibilizado para vocês 2 textos. Um que fala sobre as influências filosóficas, né, no Educar pela Pesquisa em Matemática. E nós tivemos outro que vai abordar também sobre as correntes filosóficas. E foi proposto para vocês elaborar 3 perguntas, não é isso? Não é isso, pessoal? Sim, Sônia. Então, vamos nós, certo? Aqui pela lista de chegada, tem Jefferson, Sabrina, Francana e Lucas. E aí, vamos ver quem está chegando mais aqui. Nós temos Emanuela e... Emanuela. Lucas, eu quero lhe ouvir, primeiramente. Eita, Sônia. Então, vamos lá, né? De boa, né? Acho que sim, né? Eu comecei o primeiro texto lá que você mandou, né? O primeiro artigo. Achei ele muito interessante, ele traz uma visão sobre a matemática, a qual eu não tinha, né? Até então, eu defendia a matemática como sendo, assim, algo existente mesmo, né? Que era universal, e quando eu fui estudar esse artigo, eu pude perceber que não é, né? Inclusive, há pessoas que falaram de forma assim, bem coerente mesmo, porque que não é, e eu mudei completamente minha visão após a leitura desse texto, trouxe, inclusive, partes do artigo que eu fui buscar fora, para ver sobre isso, né, Samir? Gostei muito. Então, eu queria dizer, eu sei que a partir de hoje eu tenho uma visão completamente diferente sobre a visão a respeito da matemática que eu tinha, né? Então, ele começa, o texto já começa, Samir, falando, assim, para Silva 2007, né, a principal característica da filosofia platônica aplicada à matemática é que seus conceitos não são inventados pelo homem, mas descobertos por ele, ou seja, verdades absolutas. Aí, o que acontece? É o que eu pensava até hoje. Bem, a matemática... Só um minutinho, está falando sobre o texto, as influências, né? Isso, sim, o primeiro texto que você mandou. Certo, ótimo. Pronto, ele diz aí que que a matemática ela é uma verdade absoluta. Aí é uma pergunta que eu quero fazer para você e para os outros colegas. Se eles concordam, né, o que vocês acham sobre isso, sobre essa afirmação? Essa é uma das suas perguntas? Essa é a minha primeira pergunta. Se concordam com essa passagem lá do texto, né, que é uma fala de Silva 2007, quando ele diz isso. Depois vai só pontuando a página, viu? Para os meninos poderem se localizando, tá bom? É porque eu esqueci de anotar a página, mas deve ser bem no começo do artigo. Deve ser bem no início. Eu acho que... Eu só abrir o artigo aqui, que eu estou com ele aberto aqui, tá bom? Rapidinho. É na página 118, eu acho. Pronto. Então deve ser isso, né? Só estou voltando aqui. Mas de início, pessoal, é só perguntar se vocês concordam com essa passagem quando ele diz que... deixa eu ver aqui. A principal característica da filosofia platônica aplicada à matemática é que seus conceitos não são inventados pelo homem, mas descobertos por ele, ou seja, verdades absolutas.
Aí eu queria perguntar se concordam com essa afirmativa aí desse autor. Pronto, tá certo. E aí, Sabrina, Vanusa, o que vocês acham? Assim, eu concordo, porque eu acho, ao meu ver, eu não sou boa de interpretar esses textos, assim, eu tento, mas eu acho que a matemática, tipo, ela é da natureza e os homens só, tipo, de acordo com a necessidade, eles vão desenvolvendo problemas e resolvendo, mas eu acho que a matemática já é da natureza, assim, já existe, é algo assim. Ótimo, perfeito, Não é Sabrina. inventado, não é inventado pelo homem, assim. Certo, ok. Mais alguém com alguma visão diferente, similar? Sim, eu também concordo com Sabrina, mas, tipo, eu acho que, assim, a matemática é, sim, da natureza, mas, tipo, muita coisa, eu acho que, tipo, o homem que veio a criar, tipo, aperfeiçoar o que já tinha, sabe? Certo, muito bem, Vanusa. Já é uma visão mais ampla, né? Você já está levando aí para uma visão um pouco além do nós, né? De nós. Mais alguém tem uma visão? Então, se mais ninguém quer falar, eu vou continuar aqui, tá bom? Pronto, pode continuar. Bem, Sônia, aí eu fui pesquisar um artigo fora, e aí eu achei umas partes bem interessantes mesmo, tá bom? Que eu acho que até partes que contém esse próprio texto, são passagens que estão nele também. Eu vou ler umas partes aqui, que eu acho que aí foi o que mudou minha visão e que vai também trazer algum conhecimento para os colegas, tá bom? Tá certo. E diz assim: a visão que se opõe à dos platonistas, enfim, é a dos nominalistas, né? Essa parte nominalistas aí contém na continuação desse artigo, a gente vai falar um pouco sobre isso aí, né? Certo. Aí ele traz assim, é a dos nominalistas como Nietzsche. Eles dizem que os números, na verdade, não existem. Eles não estavam por aqui até nós pensarmos nele, e deixarão de existir após a eventual extinção da espécie humana, simplesmente porque são criação nossas, e não uma parte da natureza. Se matemática é uma linguagem ideal para vender pãezinhos ou calcular a órbita dos planetas, seria porque, veja só, nós a criamos justamente com o objetivo de vender pães e calcular as órbitas dos planetas. Então, o que vocês acham? Acham que a pessoa que escreveu isso aqui, ela está louca, ou ela falou alguma verdade nisso, se opondo a essa passagem anterior que eu tinha perguntado para vocês? Eu acho que, como Sabrina falou, tipo, tudo que a gente criou foi a partir da nossa necessidade, que a gente viu que era necessário, entende? Certo. Lucas. Sabrina? Lucas? Sim. Eu também eu acho interessante quando ele fala sobre os números. Se a gente for ver bem, né, com as civilizações, quando o homem na Terra, ele não encontrou o número 1 pronto. Mas a partir das necessidades dele, encontrada na natureza, e aí cada civilização foi criando o seu número de acordo com a sua cultura, não é verdade? Isso. Né? Isso então, mesmo. assim, eu concordo com... Né, tanto Vanusa como Sabrina trouxe pontos de vista bem complementares, vamos dizer assim. Mas, é como eu disse, né? Eu não vou... Assim, inventada, eu acho uma palavra tão... Eu não gosto dessa palavra, vamos dizer assim. Mas eu acho que algumas coisas o homem, ele cria de acordo com a sua necessidade. Logicamente que tinha algo, né? Ele não criou nada do nada. Mas eu acho que o número foi justamente a partir de uma necessidade. As civilizações foi criando seus números de acordo com a sua própria escrita e a partir assim, vamos dizer, de estudos, vieram teve que universar, teve que ter um padrão, vamos dizer assim, que são
nossos atuais números, não é verdade? Certo, Sânia. Muito bem. Sânia, com base nisso daí que você falou, né, e continuando essa linha de pensamento que a gente está indo, então é o seguinte, nesse texto que eu li, ele dizia o seguinte, que algumas coisas na matemática foram criadas por acaso, mas após um tempo com estudos mais profundos, viram que esse acaso tinha fundamentos na natureza. Por exemplo, a sequência de Fibonacci, né? Imaginou-se a sequência de Fibonacci lá com a questão da reprodução dos coelhos, mas com estudos posteriores percebe-se que toda a natureza, né, contém uma sequência, seja na concha de um caracol, até mesmo nos dentes de um ser humano está presente. Então, ou seja, foi algo que foi criado não pensando nesse todo, mas que com o passar do tempo se descobriu a amplitude disso, no caso a geometria, não é? Por exemplo, quando se criou a geometria, não imaginou a extensão tamanha que ela teria, não é? Então, com base nisso daí, Sânia, o que a gente percebe? Que nós não criamos a matemática, nós a descobrimos. Mas se existir uma vida extraterrestre, talvez ele não chame essas leis que estão presentes no universo de matemática, né? O que é certo que existe no universo são os símbolos, né? Que é uma linguagem usada nesse artigo e também no outro que eu pesquisei. Os símbolos. E esses símbolos trazem toda a verdade por trás do universo, e esses símbolos nós chamamos de matemática, e aí a gente criou números para representar esses símbolos, não é? Concordam com isso daí ou acham que é loucura também? Não. Sim, não, como diz o ditado, não é uma viagem. Eu concordo. Certo, Samir. Pois está bem, Samir. Eu vou seguindo aqui, eu vou ler mais uma passagem do texto que eu encontrei lá, tá bem? Certo. Pode até parecer um pouco, mas reflitam que a disciplina é justamente de filosofia é para a gente pensar mesmo, não é isso? Verdade. Então, vamos lá. Uma vertente mais radical do nominalismo, o ficcionalismo, afirma que os números não são tão reais quanto os casamentos narrados por Jane Austen ou as batalhas de Star Wars. A matemática é apenas uma história que nos ajuda a entender melhor o mundo. Do mesmo jeito que você aceita com mais facilidade seus sentimentos em um término de namoro assistindo a narração fictícia da Netflix. A matemática seria uma história artificial que auxilia os físicos a decifrar a natureza. Aí também é outra passagem que está presente lá no texto. Aí, Samir, o que acontece? Percebe-se, Samir, que essa pergunta que eu fiz lá no início, ela não tem, assim, uma resposta absoluta. Então, eu não posso afirmar para você, nem ninguém pode afirmar, que a matemática existe de fato, né, com esses símbolos da natureza e nós descobrimos, ou nós estamos apenas inventando. Há pessoas que defendem uma linha, há pessoas que defendem outra linha, né, como Platão defende uma, e a gente percebe que Nietzsche defende outra linha com o pensar dele. Aí, esse debate, aqui continua com a leitura lá do texto que eu encontrei. Esse debate, naturalmente, não precisa ser resolvido para que a matemática funcione. Todas as visões têm pontos fortes e fracos. Os platonistas, por exemplo, têm o problema óbvio de explicar o que exatamente eles querem dizer quando falam de objeto abstrato. E onde fica o tal plano esotérico de Platão? Se não é no tecido espaço-tempo, que abriga tudo o que existe. Já os nominalistas ficam com o desafio de explicar por que algumas matemáticas inventadas sem intenções práticas, foi o caso que eu citei da geometria, da sequência de Fibonacci, como a geometria, depois se provam capazes de explicar fenômenos naturais. Coincidência? Dificilmente. De qualquer forma, a briga filosófica nos bastidores não torna a matemática em si menos eficaz. Bem, Samir, aí foi o que eu encontrei no outro texto, que eu achei muito interessante. E aí, assim, o seguinte, a minha visão agora não é mais essa de dizer que a matemática ela é absoluta, né, sem ver esse outro lado, né? Como o próprio texto diz, cada um lado tem seus pontos fortes e seus pontos fracos, tá bom?
Então, seguindo, aí eu já tinha falado que a matemática não é nada mais, então, se a gente for ver numa visão mais ampla, nada mais do que símbolos, e aí tem outra parte lá do texto, que é de Fiorentini, uma citação dele, que diz que agora, já indo para a parte da matemática com a educação, tá bom? Por enquanto foi falado apenas da existência da matemática e do que ela representa para nós, ok? Que ensinava-se e estudava-se as disciplinas, as disciplinas matemáticas não por seus valores intrínsecos ou utilitários, mas como meio de elevação espiritual no sentido de conhecimento da natureza, da verdade absoluta, a fim de atingir a disciplina suprema. Nesse caso aí, Samia, é aquela visão mais tradicionalista da matemática, né, que a gente estudava matemática, onde o professor era quem sabia de tudo e era quem mandava. Aí estudava matemática apenas porque estava ali e o professor meio que obrigava, que se você não estudasse, seria castigado, né? Mas não era lhe falado por que você ia estudar ou onde que você iria encontrar essa matemática no dia a dia, né? Eu gostei muito dessa citação também, e foi essa parte que eu trouxe. Não fiz mais perguntas, Samia, porque, assim, as partes que eu encontrei, que eu achei muito interessante, era trazer esse questionamento para a gente pensar sobre essa matemática, sobre essa existência dos símbolos, né, que ela não é absoluta, que a gente tem que considerar o outro lado. E é isso, essa foi a minha parte do primeiro texto, Samia, tá bom? Do primeiro artigo maior lá. Pronto, nós vamos, por enquanto, estar explorando esse primeiro texto, quem está presente, para depois a gente ir para o segundo, tá certo? Pronto, perfeito. Para a gente não ter que ficar só em um e outro. Vamos logo explorar o que, né? Explorar o primeiro. É melhor, porque assim não se mistura tanto as visões, né? Exatamente. Vai vendo em sequência. Eu gostaria agora de Sabrina. O que Sabrina trouxe para questionar, ou o que foi que você trouxe para relatar? Qual foi sua pergunta? Eu fiz uma pergunta de cada texto só. Tá bom, então vamos explorar o primeiro, tá bom? Tá certo. Só que minha primeira questão foi basicamente a pergunta que Lucas fez no início, que era assim, era para perguntar para os meus colegas assim, no seu ponto de vista, a matemática está mais fundamentada no realismo platônico, onde suas principais características é que seus conceitos não são inventados pelo homem, mas descobertos por ele, ou o antirrealismo aristotélico, meu Deus, onde defende a matemática como criação humana, fruto de sua imaginação. Certo. Foi basicamente o que Lucas falou. Mas tudo bem que houve, vamos dizer assim, essa coincidência de ideias, mas assim, o que você traz, Sabrina? Gostou do texto? Achou interessante? Teve esse, vamos dizer assim, essa mudança de assim, até mesmo de ideia que Lucas tinha sobre sobre um determinado conceito da matemática, mas agora com o texto já ampliou, né? Assim, ampliou. Só que eu continuo com o meu pensamento que a matemática é algo da natureza, que sim, até eu também tinha destacado a mesma citação que Lucas fez, que era para me entender mais ainda. Só que talvez eu tenha entendido errado ou não, só que esse pensamento mais do realismo platônico, ele leva mais para o ensino tradicional, é isso? Sim. Ok. E quando o Lucas trouxe a questão de a citação de Fiorentini lá, quando começa a falar sobre as tendências, tá entendendo? Uhum. Ele vai abordar muito sobre essa questão da pedagogia tradicional, sobre a questão
como a matemática antes era vista, enfim. Mas, no caso, é esse o ponto de vista, né? É isso. Certo. Vanusa. Oi, Sandra. Oi, boa noite. Boa noite. Eu fiz as 3 perguntas do texto, sou obediente. A primeira também foi sobre isso que Sabrina e Lucas trouxeram, só que eu tipo só disse para diferenciar essas 2 vertentes filosóficas, mas foi bem bacana o aprofundamento que Lucas trouxe. Bem, gostei. E aí eu trouxe a segunda questão de qual o objetivo do movimento logicista. E a primeira foi, aí qual o objetivo do movimento logicista? Esse movimento ele tem por objetivo definir todos os conceitos matemáticos em termos lógicos, organizando a sua matemática pura, consistente e com uma forma de apresentação mais simples. E a terceira questão só era perguntando qual era a tendência que era centrada na figura do professor, que era detentor de todo conhecimento e o aluno apenas copiava e decorava os conceitos, que é a tendência formalista clássica. Certo. Então, foi basicamente isso, né? Gostei bastante. E é isso que eu justamente ia lhe perguntar, assim, se trouxe alguma coisa de novo para você, o texto, se você gostou, concorda, discorda com alguma coisa? Sim, sim, também eu gostei bastante do texto, principalmente dessa minha primeira questão, que foi o que Lucas trouxe. E que ele trouxe melhor, porque foi bem mais aprofundado, porque tipo, eu não tive esse tempo. Mas o texto que eu mais gostei foi o outro, das correntes filosóficas do formalismo e do intuicionismo, que foi o que eu me aprofundei mais, sabe? Mas esse aqui eu também gostei bastante. E o bom desse aqui também, assim, eu acho que um vai complementando o outro, né? Eu não sei se você concorda, eu acho um mais técnico e um outro mais, não sei, outro um olhar, né? Outro um pouco um olhar mais pedagógico, enfim, mas... Esse segundo ele aprofunda mais. Não, esse primeiro aqui ele aprofunda mais. Que no caso, é que eu comecei lendo o outro. Eu primeiro li o outro e depois li. Pronto, tá certo, ótimo. Eu acho que esse primeiro texto ele clareia muito para o outro, porque ele começa mostrando as vertentes filosóficas, aí platônico e antirrealismo, aí vai só enraizando, mostrando que cada um foi inspirado no outro. É legal, assim, aí já deixa mais claro para o outro texto. Eu fiz ao contrário, eu li o outro primeiro. Mas deu certo. E assim, vou até pegar um gancho da palavra de Sabrina, quando ela falou desse texto aí, né? E também o posicionamento de Lucas, de Vanusa, enfim, os que já se pronunciaram. Sobre a questão que, como é importante a questão da gente ler e se aprofundar, né? Porque, assim, quando a gente começa a ler e se aprofundar nas leituras e a gente começa, de fato, a conhecer, então vai mudando nossas ideias, né? Porque muitas vezes a gente está tipo assim, num quadrado, onde muitas vezes nós professores de uma linha mais pedagógica, vamos dizer assim, e a gente tem essa visão, né? E muitas vezes vocês, alunos, ficam com uma preocupação muito com o cálculo, né? Que isso é uma coisa, que isso é uma normalidade. Mas a partir do momento que vocês se adentram na pedagógica e, de fato, lê outros textos, vê outros artigos, posicionamentos de filósofos, grandes filósofos, e aí vocês saem um pouco dessa zona de conforto do cálculo, né? Como se o cálculo fosse ali algo de só exercitar, mas por trás daquilo ali tem muita coisa. E aí a gente se posiciona de outra forma, que a matemática não é tão do jeito que a gente pensa, né? E do jeito que é passada, porque assim como a filosofia,
assim como a didática da matemática, assim como a própria etnomatemática, elas nos dão um posicionamento mais amplo, até mesmo da importância da matemática, né? E, e, e complementando aqui, como no início das aulas, eu nunca esqueço da fala de Sabrina, né? Na questão de Sabrina tem filosofia da matemática, né? Então, e que eu vejo que é muito importante, né, Sabrina? Eu acho que você está vendo agora a relevância de estudar a filosofia da matemática, né? É verdade. Porque eu acho que eu também penso ainda muito dentro de um quadrado. Assim, porque eu olho para mim, eu aprendo muito com repetição. É mais tradicional, assim, mais fácil para mim aprender. Aí eu tô me preparando para ser professora, acho que eu tenho que conhecer mais, porque os meus alunos vão aprender só do meu jeito. Aí eu tenho que ver muito isso. Justo, é verdade. E assim, Sabrina, e como diz, né, a filosofia da matemática, ela é considerada, como o próprio texto traz, né, a questão das tendências, né? As tendências, elas surgem lá na década de 50, vem para o Brasil, década de 80, início da 90, e um dos precursores D'Ambrosio. Então, as tendências, elas vão surgindo justamente para isso. Eu acho que para dar sentido ao ensino da matemática, para dar sentido à própria matemática, para dizer que a matemática, ela tem filosofia, ela tem cultura, ela tem um ensino informal, ela tem que ser valorizada, e que aquela matemática lá do movimento da matemática moderna, ela foi desfragmentada, né? E hoje nós temos, né, esse privilégio desses estudiosos, né, ter tido esse olhar, né, para uma matemática mais ampla, para uma matemática. E eu estava vendo, tem até no YouTube, um novo estudo agora da matemática humanista. E, enfim, e aí o que a matemática hoje, dentro de um contexto atual, né, é só crescendo, né, não vai além dos cálculos, como a gente sempre vem enfatizando, vai além dos cálculos. Dando continuidade, eu gostaria de ouvir a fala de Francane. Boa noite, Sânia. Boa noite. Assim, eu falei um pouco, Sânia, assim, fiz 3 perguntas do primeiro texto, só que eu fiz que nem Vanusa, eu fiz primeiro do outro artigo, comecei do outro artigo. Aí, minhas questões aqui é falando sobre as vertentes, eu pedi aqui, ó, cite as 2 grandes vertentes filosóficas que norteiam o texto Influências Filosóficas no Educar pela Pesquisa em Matemática. Aí eu acho que não nem precisava responder, porque todos aí já falaram e já devem saber de cor, né, não, Sânia? Quais são essas vertentes? Mas aí, se você quiser pontuar, pode pontuar, viu, de uma forma bem sucinta. Uhum. Aí quais foram essas 2 grandes vertentes filosóficas que nortearam esse texto aí? Foi o realismo platônico e o antirrealismo. Aí minha segunda questão, eu pedi para que explicasse a vertente platônica. Aí eu coloquei aqui, ó, o realismo platônico, conforme Delvécio Júnior, é uma corrente filosófica que ela é fundamentada nas ideias de Platão, em que os conceitos e objetos matemáticos realmente existem em um mundo ideal e se constituem de entes independentes da capacidade humana de pensamento. Ou seja, no pensamento de Platão, os objetos matemáticos eles são acessados ou sentidos pelo homem, são pré-existentes à nossa criatividade e ao próprio ser humano. Ou
seja, o mundo dos objetos matemáticos de Platão é perfeito e incorruptível. E o estudo da matemática, ela não passa de um esforço em tentar acessar e expressar este mundo ideal. Ou seja, a matemática é criada dos nossos pensamentos, de acordo com Platão. Ele vem falando aqui que essa ideia é platônica. Já na terceira questão, eu pedi para que explicasse a corrente filosófica antirrealista, que fala o seguinte, que ela é fundamentada na filosofia de Aristóteles, que defende o conhecimento matemático e é resultado da vontade humana, ou seja, é a criação humana e de nossas observações e interações com o meio em que vivemos. Ou seja, à medida que nós vamos observando o mundo, nós vamos descobrindo a matemática. Para o antirrealista, a matemática ela não passa de uma ferramenta que serve para descrever o mundo, sendo que essas teorias elas são abstratas, também são instrumentos que podem ser utilizados com toda a nossa liberdade, e nesse sentido é uma invenção humana e não pode ser descoberta. Dessa maneira, o homem passa a ser um construtor dos conceitos matemáticos, ou seja, nós vamos construindo a matemática em nosso pensar, e de acordo com a nossa necessidade, que eu acredito que a matemática ela foi construída e evoluiu de maneira tão significativa como ela evoluiu e vem se evoluindo, foi de acordo com a necessidade de nós, seres humanos. E que eu acho que ela não vai ficar limitada só no que ela está. Ela vai se desenvolver e vai evoluir cada vez mais. Então, foi isso que eu entendi, Sâmia. E minhas perguntas foram essas três aí. Samuel teve a oportunidade de pontuar algumas perguntas, Samuel? Sim. Boa noite, professora. Boa noite. Eu destaquei aqui minhas três perguntas, mas está tudo dentro do que o pessoal já falou, né? Para não ficar repetitivo, eu preferi não comentar sobre elas, né? Que foi sobre as correntes filosóficas, que a Francana acabou de falar, e o que a Vanusa acabou de comentar agora há pouco tempo. Mas sobre o texto, para você houve contribuições favoráveis para você? Sim, porque eu não percebi que esse texto tinha a ver com o tradicionalismo, né? Na escola, como o professor atua. Porque vem falar no final do texto que os alunos era tipo um receptor que só aprendia o conteúdo e nada mais, que o professor era tradicionalista, e no final da conclusão ele vai relatar sobre isso, né? Sim. Bom. E Rita, precisamos ouvir sua voz, pelo menos hoje. Ave Maria. Só falar um pouco, Rita, do que você achou do texto. Pois seja sem vergonha, viu? Não pode, não. Como é que uma professora vai chegar na sala de aula e não vai falar? Como é que pode? Diga só seu posicionamento. Samuel, que eu não vejo uma pessoa que tem tanta vergonha, mais tímido que Samuel, e se expressa bem que só. Olá, Davi, boa noite. Boa noite, Sâmia. E aí, Davi, um pouquinho atrasado aqui. Bom, eu li bastante aqui um pouco desse texto aqui, o Quinto Conedor. Achei interessante, rapaz, deu vontade de participar do próximo que tiver. Mas, assim, o primeiro, o outro. Bom, eu li ele também. Eu percebi, assim, que ele mais, como se diz, isso aqui é a ramificação daquele lá. As três perguntas que eu fiz, Samia, foram assim, mais assim, objetivas, sabe?
foi a questão das tendências. Eu citei aqui quais as tendências em educação matemática, e as tendências formalista clássica, tendência empírico-ativista, tendência formalista moderna, tendência tecnicista, tendência construtivista, tendência sociocultural. É muita coisa. Eu nem sabia que existia tanto tipo de tendência desse. Do outro texto, eu fiz aqui uma perguntazinha aqui a respeito das 3 correntes filosóficas que deram origem na filosofia da matemática contemporânea, que é o realismo, o conceptualismo e o nominalismo. É umas coisas bem que a gente tem que se aprofundar bastante mesmo, que eu acho que só esses 2 textos isso é pouco para você poder entender bem sobre tanta tendência, tantas coisas que tem aqui, viu? Bom, o que eu percebi aqui, Samuel, é o seguinte, como foi citado aí, tanto os professores, não só os professores, eu acho que o sistema em geral, ele tem que partir para sair do papel, realmente sair do papel e ser cumprida mesmo, que é a questão como se diz, sair da casinha, né? Não eu creio que numa aula de matemática, num curso de matemática em si, se tivéssemos oportunidade, né, de mais além em nossas aulas, dar mais uma viajada, sabe? Se tivesse recurso suficiente para a gente explorar outros tipos de exploração, para um bom entendimento sobre o conteúdo. Sabe? É como tecnologia aplicada naquilo, uma coisa assim, uns vídeo-aulas, uns filmes épicos. Foi bastante interessante aquela prática 2 que a senhora passou aquele filme, eu não lembro bem, foi lá no João 23, aqui dali ele passou, deu para nós viajar no tempo, entender como tudo começou, foi bem interessante. Eu acho assim, que se a gente tivesse em sala de aula esse tipo de um anexo, sabe, envolvendo outras coisas a mais, no nosso aprendizado, o aluno teria mais autonomia no aprendizado, sabe? Para não ser só aquela coisinha, conteúdo, teoria, conteúdo, teoria. É isso. E assim, como diz o primeiro texto lá no final, né, nós somos agraciados aí com as palavras de Fiorentini, né? Fiorentini é um professor, que é o Dario Fiorentini, que é o professor da Unicamp, e que trabalha, que traz muito pouco, ele, nos seus escritos, né, ele traz um pouco sobre como, principalmente a concepção de tendência pedagógica, que é compatível com a concepção platônica, e ele dá uma viajada muito na questão de trazer o ensino tradicional, e é como eu digo mais uma vez, pode ser até repetitivo, mas não, assim, não de ser um perfil meu, de ser ensino tradicional, tá entendendo? É uma questão que eu como diz, mediando palavra de vários autores grandes, né, que contribuem para a matemática, para o ensino da matemática, e que sempre pontua isso, por quê? Porque enquanto a gente não sair, que eu falo do ensino tradicional, não numa questão de contexto, de lista de exercício, certo? De uma coisa muito rotineira, muito padronizada, a gente sempre vai ficar tocando nessa tecla. É como se, enquanto a gente não minimizar professores com atitudes totalmente tradicional, a gente sempre vai ficar pontuando. E o que a gente vai trazer? Relatos históricos, principalmente da história da matemática, da filosofia, e que nós, né, contemporâneos, podemos nos conscientizar e nos refletir da nossa prática pedagógica, ela ser uma prática pedagógica humanizada,
empática, dinâmica, criativa, reflexiva, pensar no aluno, tá entendendo? Assim como eu sou importante como professor, o aluno também é importante. Então, assim, enquanto a gente não sair dessa, assim, dessa prática tradicional no seu contexto por completo, a gente sempre vai ficar pontuando. Isso. Só que eu acho também que o professor, ele necessita de um amparo mais abrangente, sabe? Acho que ele, só com as forças dele, eu acho um pouco meio difícil, sabe? Se ele não tiver um sistema que lhe respalde para repassar isso para os alunos, sabe? Eu penso assim. Certo, tudo bem. Mas também eu concordo com seu posicionamento, mas uma coisa que eu lhe digo, Davi, o sistema, né? O sistema muitas vezes ele vai muito de contra, né? Às vezes você chega numa escola e não tem material, você chega numa escola e não tem uma estrutura física, você chega numa escola e não tem o apoio da gestão, você chega numa escola, não tem apoio municipal, você chega numa escola e não tem tudo isso, mas sempre vamos colocar uma coisa na cabeça, vamos fazer nossa parte. E por mais que ela seja mínima, que ela seja feita com muita vontade, com muito gosto, com muita dedicação, que nós vamos plantar uma semente, né, que futuramente nós vamos desfrutar daquilo ali quando a gente encontrar com nossos alunos, assim nos agradecemos. Tu tá entendendo? Porque assim, se nós colocarmos diversos desafios à frente de nossa prática, a gente não vai fazer nada. Eu sei que é difícil trabalhar, você chegar numa escola e não ter nenhum recurso, e existe, existe. Tem escola que não tem nenhuma cartolina, não tem. E aí, tem professor que tira do bolso. Vou só dar um exemplo, a olho nu aqui em Juazeiro, com uma professora da educação infantil. Ela, o que acontece, a realidade? A maioria dos pais não tem internet, não tem acesso à internet para ter acesso aos vídeos. E aí, qual foi o método da professora? Ela planeja suas atividades, e não só é atividade para exercitar, vamos supor, educação infantil, trabalhar figuras geométricas, vamos lá, reconhecer. Além dela fazer essas atividades motoras, vamos dizer assim, ela, ela fabrica os materiais para os alunos terem acesso às figuras geométricas, e ela faz um kit de material e volta de cada um. Ela gasta gasolina, ela imprime colorido, ela gasta material. E eu fiquei, assim, surpreendida com a atitude. Então, assim, para a gente ter um respaldo maior da nossa prática, a gente vai ter que fazer também a nossa parte, não é verdade? Eu concordo com a senhora. É isso mesmo. Cada um, tanto o professor como também os alunos também, eles E os alunos reconhecer, né? Reconhecer e se conscientizar, não é isso? Justamente. Então, que tá ali para aprender e qualquer que for os recursos que estejam disponíveis, né, fazer um bom proveito. Justamente. Eu digo isso, Davi, por mim, assim. Quando eu vou pesquisar os textos para vocês, eu vejo vários textos. Então, às vezes, eu passo um dia todo, uma manhã toda, às vezes eu passo uma tarde, e vou procurar o melhor para vocês, porque eu quero para vocês é o melhor. Eu quero que vocês tenham acesso a um melhor texto, tá entendendo? A melhores autores. Então, o que eu quero para vocês é o melhor. Porque se não fosse assim, eu poderia escolher qualquer texto
E aqui você está, professora, mas eu não entendi muito bem. O texto é muito assim, então a gente escolhe o texto, vê o texto, pesquisa, se tem uma clareza nas palavras e que possam ajudar vocês. Então, o nosso papel é esse. E o de vocês, a devolutiva de vocês, é que vocês leem, que vocês se aprofundam, que vocês se apropriem, né, desse texto e que vocês aprendam um pouco, né, que vocês possam futuramente, no diálogo de vocês, se apropriar disso aí e ver que é um professor, ver que além do professor é um educador, é um pesquisador. Ótimo, é isso mesmo. Bons exemplos a seguir. E, Davi, eu não sei se você queria falar, se era no nome de Maria Montessori? Oi? Tu queria falar de Montessori ou não? Ou estou enganada? Não. Não, né? Não. Tem que dar uma estudada ainda. Não, eu tô falando assim, se tu queria, o nome que tu queria lembrar, se era o de Montessori. Do filme, é? A senhora está dizendo? Que eu me referi, se tu queria relatar um pouco sobre o filme. Bom, que veio assim na lembrança, acho que os colegas lembrando, porque nós só éramos em 4 alunos, só eu, Vanusa, Samuel e Lucas. Eu lembro. Vocês se lembram aí, galera? Era Alexandria, alguma coisa assim. Alexandria. Isso. Foi só nós aquele quatro filme ali assistir, né? ficou na história, aquele filme, viu? Foi muito bom. Nós deveria ver de novo, viu, Sânia? Tá certo. Jefferson, tem alguma coisa para pontuar, Jefferson? Tá me ouvindo, Jefferson? Pessoal, mais alguém sobre esse texto para querer pontuar alguma coisa? Alguém mais? Estão me ouvindo? Sim. Pronto, certo. Assim, hoje eu não vou me estender muito, porque eu tenho outra videoconferência daqui a 5 minutos, viu? Eita, Sami, pois só dá para se despedir. Pois é, eu tô aqui, o pessoal já tá mandando um WhatsApp aqui, porque é o pessoal do município, mas deixa eu falar com vocês um pouco, tá bom? Vou passar aqui algumas informações. Tá bem, Sônia, pode falar. Pronto. Próximo encontro, nós vamos continuar no primeiro texto ainda, e só para a gente pontuar um pouco sobre, lá no texto, fala sobre modelos didáticos no ensino da matemática. Eu vou pontuar 2 pessoas no dia, e aí a gente fala um pouco sobre esses modelos, tá certo? Depois a gente fala um pouquinho pelo educar pela pesquisa, e aí a gente passa para o outro segundo texto, tá certo? Tá bem, Sônia. E aí, na plataforma, vocês olhem a plataforma, mas eu só vou colocar, na próxima aula, eu só vou colocar disponível o segundo texto, tá certo? Ok. Só por questão de ter que colocar, de ter que disponibilizar para a próxima aula. E, desde já, eu agradeço pela presença e participação de vocês. E boa semana para todos, viu? Obrigado, Sônia. Para você também. Tudo de bom para vocês. Tchau, Sânia.